Olá! Na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao estudo das matrizes, mas agora falando um pouquinho sobre as operações. A primeira operação vai ser a operação de adição, e para somar duas matrizes é necessário que as ordens sejam iguais, ou seja, elas precisam ter o mesmo tamanho. Vamos a um exemplo. Uma matriz A de tamanho 2x3 e uma matriz B de tamanho 2x2. Aqui as ordens são diferentes, certo? Portanto, a gente não consegue fazer essa operação. Não é possível realizar a operação, ok? Outro exemplo. A matriz A mais B de ordem 2x3 e a B de ordem 2x3. Ordens iguais. Então, a gente consegue fazer essa adição. E essa adição vai resultar em uma matriz que a gente chamou de C, aqui no nosso exemplo. Bom, cada elemento da matriz A somado ao elemento da matriz B, respeitando a posição, na mesma linha, na mesma coluna, vai gerar um elemento na matriz C. Vamos ao exemplo. Eu copiei aqui a matriz A e a matriz B, e aí nós vamos somar elemento a elemento, respeitando a posição. Então, a matriz C, que é a matriz resultante, vai ser, primeiro elemento, 2 mais 5, 7. Menos 1 mais menos 3, menos 4. 2 mais menos 2, 0. E assim por diante, vai somando elemento a elemento. E aí nós encontramos como resposta a matriz C para essa adição. Ok? É bem tranquila essa parte aqui inicial. Agora, nós vamos para a subtração. Para fazer a subtração entre as matrizes, nós temos também que respeitar a regra de que tem que ter o mesmo tamanho, ordens iguais. E ao somar, ao subtrair uma matriz, na verdade, a gente vai executar uma soma. A gente vai somar a matriz A com a oposta da matriz B. Tá? Então, eu vou repetir. Fazer uma subtração é somar a matriz A com a oposta da B. No vídeo anterior, eu expliquei o que eram matrizes opostas, mas aqui eu vou falar novamente. Então, aqui eu tenho dois exemplos. As duas matrizes são matrizes 3x3, matriz quadrada 3x3. E a matriz A, eu vou copiar exatamente como ela é. E a matriz B, eu vou escrever a sua oposta, para depois fazer a operação de adição. Então, a matriz B, o primeiro elemento não é 7. Qual é o oposto de 7? Menos 7. O segundo elemento é 2, o oposto é o menos 2. O terceiro elemento é menos 1, o oposto é 1, positivo. O 2 é menos 2, menos 4 é o 4, e assim por diante, nós vamos escrevendo todo o oposto. E agora a gente já tem aqui a matriz B. Aliás, a oposta da matriz B. E para obter a subtração, eu vou somar a A com a oposta da B. Somar exatamente da forma que nós fizemos anteriormente. Elemento por elemento, respeitando a posição. Então, vai ficar 0 mais menos 7, que dá menos 7. Menos 3 mais menos 2, que dá menos 5. 2 mais 1, que dá 3. E assim por diante, somando cada elemento. Nós finalizamos encontrando aí a matriz resultante da subtração entre A e B. Ok? Agora, nós vamos falar de uma operação de multiplicação de matriz. Mas a multiplicação de uma matriz por um número real, qualquer. Vamos usar o K para representar o número real e o A maiúsculo, que nós já estamos usando, para representar a matriz. Então, no exemplo, eu quero 4 que multiplica o A. E o A é a matriz quadrada aí, 2x2. Nós copiamos a matriz e vamos multiplicar o número 4 por cada elemento da matriz. E aí nós vamos obter uma matriz que a gente chamou aqui de matriz B. Então, vai ficar 4 que multiplica 5, que é 20. 4 que multiplica menos 1, menos 4.
4 que multiplica 2 dá 8, 4 que multiplica 0 dá 0. Dessa forma, nós encontramos a matriz resultante de uma multiplicação de uma matriz com um número real. Tudo bem? Bem tranquilo. A última operação que nós vamos falar vai ser a operação de multiplicação entre matrizes. Então, nós vamos ter aqui também que tomar cuidado com a ordem. No entanto, a igualdade é outra. O número de colunas da matriz A tem que ser igual ao número de linhas da matriz B. E assim nós vamos obter como resultado uma matriz C, que vai ter o número de linhas da matriz A com o número de colunas da matriz B. Vamos ver isso em exemplos numéricos para facilitar um pouco. Então, aqui no nosso primeiro exemplo, temos uma matriz A 3 por 3 e uma matriz B 2 por 2. Você vai e olha, números de coluna de A, número de linha de B, não está igual, não é possível fazer a multiplicação. Não é possível realizar a operação, acabou aí. Vamos ao exemplo 2. Uma matriz A, 3 por 2, e uma matriz B, 2 por 2. Colunas de A é 2, linhas de B, 2, iguais. Então, é possível fazer a operação. Quando isso acontece, A, 3 por 2, que multiplica B, 2 por 2, nós vamos obter uma matriz C, que terá a quantidade de linhas de A, ou seja, 3 linhas, e a quantidade de colunas de B, 2 colunas. Então, a nossa matriz resposta aí dessa multiplicação, desse exemplo, vai ser uma matriz de ordem 3 por 2, 3 linhas, 2 colunas. Tudo bem? E como proceder para fazer essa multiplicação? Primeiro eu vou fazer uma explicação geral e depois a gente vai fazer cálculo por cálculo. Então, a gente sabe que ela vai ter 6 elementos, 3 linhas por 2 colunas, e nós vamos obter os elementos assim. A soma dos produtos dos elementos correspondentes da linha de A pelos elementos da coluna de B vão resultar o elemento da matriz C. Traduzindo isso, você vai pegar linha 1, multiplicar com a coluna 1, e vai achar o elemento 1, 1. Linha 1 com a coluna 2, e vai achar o elemento C1, 2. Linha 2 com a coluna 1, vai achar o elemento C2, 1. Linha 2 com a coluna 2, vai achar o elemento C2, 2. Linha 3 com a coluna 1, vai achar o elemento C3, 1. E por fim, a linha 3 com a coluna 2, vai achar o elemento C3, 2. Você vai multiplicar elemento com elemento e somar. É um algoritmo, um procedimento trabalhoso e com muitos detalhes. Então, é imprescindível prestar bastante atenção agora no detalhamento. Vamos fazer por partes. Então, aqui estão as duas matrizes e eu vou obter o primeiro elemento, que é o C1, 1. Para obter o primeiro elemento, eu vou trabalhar linha 1, coluna 1, e eu vou multiplicar o elemento A11 pelo elemento B11, quadradinho com quadradinho, e depois vou multiplicar o elemento A12 pelo elemento B21, círculo com círculo, e somar. Sempre vou fazer seguindo essa ordem. Então, substituindo 3 vezes 5, mais menos 1 vezes 2. 3 vezes 5, menos 1 vezes 2. Isso é 15 menos 2, que deu 13. E esse é um elemento. Não são 6 no total? A gente vai ter que fazer esse procedimento mais 5 vezes, para totalizar os 6 elementos. Só que no próximo, eu vou fazer linha 1 e coluna 2. Então, linha 1, coluna 2, eu vou obter o elemento C1, 2. Lembra lá? Quadradinho com quadradinho, círculo com círculo. Então, é o 3 vezes o 2 e o menos 1 vezes o 1. Isso é 6 menos 1. E isso vai dar 5, o elemento C1, 2.
A terceiro elemento, o elemento C21. Nós vamos usar linha 2, coluna 1. Na substituição, 0 vezes 5, 7 vezes 2. Isso é 0 mais 14, que deu 14. Depois, linha 2, coluna 2, o elemento C22. Na substituição, 0 vezes 2, 7 vezes 1. Isso vai dar 0 mais 7, que é 7. E achamos o elemento C22. Só faltam 2 elementos. Linha 3, coluna 1. Substituindo 4 vezes 5, 20. 2 vezes 2, 4. Obtemos o elemento C31, que é o elemento 24. E o último elemento, que é linha 3, coluna 2, vai ser 4 vezes 2, somando 2 vezes 1. Isso é 8 mais 2, que dá 10. Procedendo dessa forma, a gente obtém todos os elementos da matriz C. A nossa aula termina aqui. Eu sugiro que vocês treinem, principalmente a multiplicação, porque é um algoritmo que a gente só aprende com uma certa repetição. Se necessário, volte no vídeo, pare e vá fazendo, acompanhando. A aula de hoje, então, nós falamos das operações com matrizes, foi uma apresentação, falamos da adição, da subtração, a multiplicação de matriz por um número real e, por fim, a multiplicação entre matrizes. Espero que vocês tenham compreendido bem. Obrigada e bons estudos!